E aí, cabra véi sanfoneiro, seja bem-vindo a mais uma aula de sanfona de alta catilogência, aqui comigo Gildo Arano. E na aula de hoje nós vamos falar sobre 4 coisas que atrasaram, que travaram meu desenvolvimento na sanfona lá quando eu estava começando e que talvez podem estar atrapalhando o seu desenvolvimento também. E sabendo disso, você pode ter alternativas para contornar essas situações, esses problemas que porventura pode estar acontecendo aí com a sua sanfona, com o seu aprendizado. Vamos lá pra gente. Então, pessoal, o que é que pode atrapalhar o seu desenvolvimento na sanfona? Várias coisas, né? Pode ser as situações internas suas, né? Algum pensamento que você tenha, pode ser situações externas. Eu separei aqui uma lista de 4 coisas que eu lembrei aqui, fiz uma revisão, uma retrospectiva do meu estudo de sanfona e cheguei a essa conclusão que pode também estar atrapalhando muitos de vocês que estão querendo tocar o seu repertório de forró na sanfona. Então, primeira coisa é a falta de musicalidade, né? E o que é essa palavra musicalidade? Musicalidade vou explicar aqui, é um conceito muito amplo e até um pouco abstrato, mas a musicalidade são algumas habilidades que a gente tem relativos à prática e à interpretação musical. Por exemplo, a percepção musical, ela faz parte da musicalidade. A memória musical é uma habilidade também que você desenvolve junto com essa musicalidade. A questão do ritmo, né? A afinação, né? São habilidades que a gente vai desenvolvendo durante a vida com as práticas musicais que a gente faz desde a infância, ou arrisco até dizer desde antes da infância, que durante a gestação, quando a gente está lá na barriga da nossa mãe, a gente escuta alguns sons, né? Então a gente tem essa condição de já começar a absorver essas informações musicais e aí o cérebro da gente vai processando esse tipo de informação. O que muita gente acha que é dom, que ele nasceu com essa habilidade, muitas vezes é uma habilidade que foi desenvolvida durante muitos anos na infância, de forma natural. Porque se você pegar uma criança e der uma panela, der um tambor, der qualquer coisa, ela vai bater, ela vai fazer aquela zoada, digamos assim, mas ali já é os primeiros exercícios de musicalidade. Então, hoje, tem até alguns colegas minhas da faculdade que seguiram pela área de musicalização infantil, que é o quê? Que é você pegar uma criança e já introduzir os conceitos musicais, conceito de melodia, conceito de harmonia, conceito de ritmo, conceito de afinação. Então, a criança já vai naturalmente desenvolvendo essa percepção, essa memória musical. E no meu caso, eu vim de um ambiente onde não tinha música muito presente, né? Então, lá na minha família, ninguém tocava nenhum instrumento. A gente não tinha esse hábito de escutar música, não tinha isso muito forte. E isso acabou gerando uma dificuldade minha, principalmente na parte da percepção musical e do ritmo. E isso atrapalha muito quando a gente vai tocar a sanfona, e principalmente pela sanfona ser um instrumento que a gente tem praticamente dois instrumentos, duas frases melódicas, né, dois ritmos acontecendo ao mesmo tempo. Quando a gente não tem essa musicalidade, essa percepção, isso torna bem difícil, né? Então, o que eu aconselharia para quem se vê nessa situação de ter uma dificuldade com essa musicalidade? É trazer mais músicas para o seu dia a dia, para o seu convívio, trazer uma prática musical, né? Por mais que seja uma prática de audição, de apreciação musical, você não só ligar a música e deixar a música tocando enquanto você vai fazer outra coisa, mas prestar atenção na música, entender os instrumentos, né? Reconhecer o timbre, reconhecer o ritmo. Uma coisa que vai ajudar bastante nessa parte do ritmo é você dançar, né? Não precisa dançar uma dança muito elaborada, apenas aquele balanço, sentindo o ritmo da música no tempo.
sentindo o tempo da música no corpo, já vai te ajudar, porque quando a gente está tocando um instrumento, a gente tem que transmitir esse ritmo, esse balanço para o instrumento. E esse balanço vai ser transmitido por alguma parte do corpo, ou seja, a mão, ou seja, o braço, né, no movimento do fole. O baterista tem os braços e as pernas. Então, tudo isso vai passar primeiro da sua mente para o seu corpo, para depois do seu corpo passar para o instrumento. Então, se você pega aqui o próprio balanço da sanfona, ó. Eu gosto de mostrar isso aqui também, né? Eu vou soltar o braço, ó. Soltei a mão do fole. Se eu puxar aqui, ó, a sanfona cai. Se eu... Então, se a gente fizer esse balanço, é porque sentado fica mais complicado de fazer isso. Mas quando você está em pé, experimenta fazer isso. Você puxa, deixa o fole solto e vai fazendo um balanço, né? E depois... Eita, puxei forte demais. Então já tem um balanço, né? Se você quiser fazer um movimento mais pro baião. Então eu tô batendo a perna aqui, batendo o pé nesse ritmo e você vê que o swing começa a aparecer no fole naturalmente. Então quando você tem essa percepção do ritmo no corpo, vai melhorar bastante a sua sonoridade, você vai ter essa capacidade de entrar mais no ritmo, de você tocar junto com outros instrumentos de forma mais harmoniosa do ponto de vista rítmico, né? Você vai combinar o tempo e não vai nem adiantar nem atrasar, vai ficar mais difícil, ficar mais fácil tocar no tempo. Né? Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa que... na musicalidade ainda tem várias coisas para falar. Eu posso até fazer um vídeo mais para frente sobre como desenvolver a musicalidade, mas o intuito desse vídeo é apenas dar um esclarecimento e dar uma indicação, né? Então, se você tem esse problema de desenvolver a musicalidade, começa a escutar mais músicas, começa a dançar mais, começa a sentir a música no corpo e começa a cantar. Cantarolar é uma coisa muito importante, né? Não precisa cantar perfeitamente, quanto mais afinado, melhor. Mas o grande lance para desenvolver a musicalidade é você cantar porque você é forçado a reproduzir aquela melodia. Então, quando a gente canta, a gente, de uma forma ou de outra, está reproduzindo a variação da altura das notas. A gente está reproduzindo o ritmo que está acontecendo ali. E isso reforça bastante a memória musical, que é a capacidade de você lembrar os sons, de você lembrar as músicas, né? E quando a gente está aprendendo um instrumento, a gente está desenvolvendo um repertório, a gente precisa lembrar a sequência, lembrar os sons que tem ali para depois a gente lembrar os acordes, as notas e fazer disso uma prática musical mais desenvolvida. Então, a musicalidade são essas habilidades que a gente tem, né? Habilidades de percepção, ritmo, que eu já falei, de memória musical, da sensibilidade, né? De sentir o ritmo no corpo. E também uma coisa muito importante na musicalidade é a criatividade, o que eu chamo de intuição musical, né? A criatividade tem um pouquinho de diferença da intuição musical, porque a criatividade é você combinar sons diferentes, né? E fazer umas deduções. A intuição musical é meio que aquele negócio de ir de ouvido, né? Seguir mais ou menos o que o seu ouvido está fazendo. Você precisa de desenvolver uma musicalidade, até uma certa técnica no instrumento, para você aperfeiçoar essa intuição musical. Então, o grande lance é você apenas se abrir para isso, perceber que isso é uma dificuldade e estar praticando. Quanto mais você praticar, mais sua musicalidade vai evoluir. E a musicalidade não é uma coisa que você tem ou não tem. Todo mundo tem uma musicalidade que vai se aperfeiçoando com o tempo. Então, hoje, depois de mais de 15, quase 20 anos tocando sanfona, eu já tenho uma musicalidade
muito mais desenvolvida. E hoje eu tenho a musicalidade mais desenvolvida do que há 5 anos atrás. Eu pego coisas de ouvido que antes eu não pegava. Então a percepção ela vai evoluindo e vai evoluindo bem lentamente. Então, quanto antes você começar, se você está pensando em aprender a tocar sanfona agora, já presta atenção nesse aspecto da musicalidade, que isso vai fazer uma diferença muito grande. E essa diferença a gente percebe quando alguns alunos de sanfona que já tocam outros instrumentos, né? Quando já é um violonista, um guitarrista, quando a pessoa já vem de um estudo de piano, a pessoa pega a sanfona e aprende com mais facilidade. Até mesmo quando a pessoa não tocava instrumento nenhum, mas, por exemplo, é um cantor que decide aprender a tocar sanfona, esse aprendizado vai ser muito mais rápido do que uma pessoa que não aprendeu nada, não tem essa musicalidade bem desenvolvida. Então, fica a dica para estudar a musicalidade. A segunda coisa que me atrapalhou o desenvolvimento, eu anotei aqui no papel, foi a falta de um professor. Né? E eu não digo nem um professor presencial, mas a falta de uma metodologia que tenha os passos bem definidos para saber. Que eu lembro que quando eu estava começando, eu pegava as coisas muito soltas, né? Tinha um livro de Mário Mascarenhas, só que não tinha muita informação sobre o forró, que era o que eu queria tocar, não tinha essa quantidade de vídeos no YouTube, não tinha um curso para comprar. Às vezes a gente encontrava um DVD com algumas aulas, assim, aqueles DVDs mais antigos. Às vezes encontrava alguma apostila na internet, mas as coisas muito soltas e que não tinham uma correlação. E não levavam o objetivo que eu tinha na época, que era de tocar as músicas de forró, tocar as músicas de Luiz Gonzaga, de Flávio José, na bandinha que a gente tinha formado, na banda Na Emenda, que a gente formou com os irmãos para tocar durante as festas de São João, durante as festas de família. Então, a falta de uma metodologia custou muito caro. Eu lembro que eu bati muito a cabeça para aprender, aprendi até algumas coisas erradas, porque não tinha isso. Então, se você tem a oportunidade de escolher um professor, isso vai trazer um benefício muito grande, né? De você ter como ter um feedback, você fazer a coisa, ter uma avaliação do professor e uma resposta dizendo, ó, isso aqui tá certo, isso aqui não é bem por aí, se você fizer esse dedilhado vai ficar mais fácil. Então isso ajuda bastante o rendimento dos estudos, porque o professor, de alguma forma ou de outra, já fez aquilo, já chegou naquele objetivo, já percorreu o caminho que você está percorrendo agora. Então ele pode te dizer o melhor caminho, mas tem alguns detalhes que você tem que observar quando for escolher um professor, né? Você tem que ver um professor que esteja de acordo com a sua necessidade. Se eu quero aprender forró, eu vou procurar um professor que saiba forró. Se eu quero aprender música clássica, improvisar jazz, eu vou procurar um professor que entenda disso, né? E além disso, tem que ver também a didática do professor. Mas, de qualquer forma, se você tiver uma orientação, um curso, pode ser aulas gravadas, você vai ter esse passo a passo de uma forma mais detalhada. O melhor momento para você ter um professor é quando você está começando, né? Eu até indico, o melhor momento é quando você acabou de comprar a sanfona, para dar os primeiros passos. Eu acho que nesse momento você vai ter um retorno muito mais proveitoso, quando você constrói essa base sólida. Porque depois, quando você já está mais desenvolvido, está mais evoluído, você tem mais autonomia para estudar sozinho, para seguir seu caminho. E é assim que a maioria dos sanfoneiros fazem, né? Às vezes a pessoa aprende com alguma pessoa, com um sanfoneiro, com um mestre, e depois, quando chega naquele nível, né? É como o lutador faixa preta, ele não tem mais com quem aprender, então ele vai aprendendo na experimentação, ele vai procurando uma linha de trabalho, uma linha de estudo que ninguém desenvolveu ainda, então é um estudo mais inédito, mas isso só lá no final da jornada.
O que acontece é que muita gente, no início da jornada, tenta descobrir tudo sozinho. É como se a pessoa quisesse reinventar a roda. Então, você vai ter um trabalho muito grande para ter um resultado que você poderia ter de uma forma muito mais rápida. Então, a falta de um professor, ela tem um prejuízo muito grande. Teve para mim, e eu sei que muitos de vocês também que estão aí assistindo esse vídeo têm essa dificuldade. Então, vamos lá, você quer procurar um professor. Eu aconselho que você primeiro, antes de procurar o professor, defina o que você quer na sua semana. Qual é o objetivo, onde você quer chegar. E aí, com base nisso, hoje existem vários tipos, existem vários professores disponíveis, né? E aí você vai ver como é que está a sua condição de tempo e dinheiro para fazer aula particular ou para comprar um curso, né? Para fazer, ou se você vai seguir aulas gratuitas na internet, né? E o que eu aconselho é que você siga poucos professores, de preferência um, né? Mas se precisar, se achar interessante, siga dois que não tenham informações contraditórias. Por exemplo, dedilhado. Muitas vezes um professor ele opta por um dedilhado que é mais adequado a um estilo musical, nos baixos, né? Já outro usa outro dedo, fica aquela confusão. E quando você está no início, você aprender de uma forma para depois você fazer de outra é muito mais difícil, né? De fazer essa troca de dedilhados. Então, eu aconselho você seguir uma metodologia, procurar. Isso aqui dá para fazer um vídeo só falando sobre como escolher um professor. Eu acho que vai ser uma ideia legal de vídeo, vou deixar aqui na lista, como escolher um professor que seja adequado aos seus estudos. Mas você tem que seguir um só, pelo menos no início. Quando você já tiver uma base sólida, estiver entendendo, você pode pesquisar várias ideias, né? Entender o pensamento, a linha de raciocínio de cada um, para você criar a sua própria maneira de tocar. Porque a sanfona é um instrumento que existem várias maneiras de ser tocado. Então você pode tocar de um jeito mais solto, você pode tocar de um jeito mais simples, pode tocar de um jeito mais elaborado, e isso tudo vai interferir no processo do seu aprendizado. Então, a segunda coisa que me atrapalhou foi essa falta de professor e a falta de orientação. A terceira coisa que eu coloquei aqui foi a falta de desenvolvimento da percepção, né? Eu gosto de dizer que eu cheguei a uma época que eu fiquei viciado nas cifras. E isso, o que é esse vício nas cifras, né? É muito mais fácil você entrar na internet, pegar uma cifra, do que parar para tirar uma música de ouvido. É muito mais fácil você assistir um tutorial do que tirar uma música do zero. Eu chegou um tempo, principalmente porque a gente tinha uma banda, a gente tinha que tocar as músicas nos lugares, então eu não desenvolvia essa parte de tirar a música de ouvido. E isso me trouxe um prejuízo, porque chegou um momento que determinadas músicas não tinha a cifra. E aí eu ficava escravo, né? Ficava viciado naquela cifra de encontrar aquilo tudo mastigado, e a gente não desenvolve essa percepção quando a gente usa esse recurso mais fácil. Então, pelo fato de eu não sair dessa zona de conforto, eu fiquei muito tempo sem evoluir a percepção. Então, hoje eu percebo que isso atrasou um pouco o desenvolvimento do repertório, coisa que eu poderia estar avançando mais, eu não avancei por causa disso, né? E é uma desvantagem muito grande quando a pessoa toca só pelo material escrito do que a pessoa que toca pelo ouvido. O ideal é você entender tocar pelos dois, mas antes de você aprender uma música, se você usar a cifra de uma forma mais inteligente, né? Como é que seria um uso inteligente da cifra? Você tenta tirar de ouvido, faz as anotações todas, tenta lá, quebra um pouquinho a cabeça, depois você procura a cifra. Que aí quando você procurar a cifra, você já vai ter um pouco mais de critério, você já vai ter um pouco mais de compreensão auditiva daquela música, para depois
você entender. E às vezes aquela cifra que está lá está de uma versão diferente da que você escutou, uma versão diferente da que você quer tocar, e aí você vai ter essa percepção musical de entender realmente, pô, aquilo ali não é bem assim que estava no disco. Então, você, quando tem essa percepção, você fica muito mais independente, você pode evoluir muito mais. E quando, principalmente quando você vai tocar, e na situação quem vai tocar em palco, às vezes chega uma pessoa para fazer uma participação, para cantar. Às vezes você tá num churrasco, chega alguém, ei, canta aquela música. Eu falei, pô, aquela música eu não aprendi ainda. Quando você tem essa percepção, esse costume de tirar muita música de ouvido, isso vai ficar mais fácil, né? É claro que tirar uma música assim ao vivo é sempre um desafio, né? Mesmo os músicos mais experientes, às vezes a pessoa não tá cantando 100% afinada, tá inseguro numa parte, fica mais difícil da gente procurar. Às vezes a gente não conhece nada, nada, nada da música, isso fica difícil também. Então, o que eu aconselho? Primeiro, quando é que você vai começar a ter se aventurar nessa parte de tentar tirar a música sozinho? Eu acho que no início, quando a pessoa está começando do zero, não é produtivo, porque a pessoa não entende como é que funciona a sequência dos acordes, como é que funciona a relação da melodia com a harmonia. Eu acho que no início a pessoa pode fazer aquele processo de aprender a cantar música, aprender a solfejar, mas eu acho que só vale a pena você tentar tirar os acordes de ouvido quando você já tem uma certa experiência naquilo, quando você já entende as posições, onde é que esse acorde, como é que é o som mais ou menos de cada acorde, né? Você já toca algumas músicas e aí você pega essa informação que você já tem e compara com a música que você está ouvindo. Então, isso vai começar a surgir naturalmente. Então, lá quando você estiver tocando já umas 5 músicas, quando você já estiver cantando, aí sim eu acho que você deve começar a experimentar, procurar os acordes de ouvido da música. Então, você começa também por músicas parecidas com a música que você toca. Porque quando você tiver com essa experiência, você vai perceber uma coisa, a harmonia, principalmente a harmonia de determinados estilos e determinados artistas, ela é bem recorrente. Aqueles padrões aparecem várias vezes, né, de uma forma até um pouco repetitiva nas músicas, porque a lógica é uma só e essa lógica vai se repetindo. Uma coisa interessante é você escutar as músicas e você vai perceber que algumas músicas são muito parecidas com outras. Então, se você toca uma música e fala, pô, aquela música é parecida com essa música que eu toco, tenta procurar os acordes dessa música que é parecida com a música que você toca, que vai ser um caminho mais fácil, né? E outra coisa que eu acho bem importante é você procurar músicas que tenha uma gravação mais limpa, né? Uma gravação que tenha mais qualidade, porque às vezes isso acontece muito com as músicas de Luiz Gonzaga que foram gravadas no vinil, a qualidade tem muito chiado, né? Aquele disco antigo que a captação do som não estava muito legal, então a gente não consegue perceber o som dos acordes, o som das notas, a gente não fica legal. Principalmente para quem está no início, a gente não consegue entender, né, diferenciar aquele acorde. Quando já tem uma gravação mais nova, uma gravação que foi feita no estúdio bom, com a microfonação adequada, a gente percebe bastante a diferença. E quando acontece um fenômeno que quando a gente toca a coisa certa na sanfona, a gente tem aquela certeza, aquela convicção que está certo. Quando fica alguma dúvida, pode saber que está faltando alguma coisa. Então, o ouvido da gente, ele tem uma percepção muito boa. O que falta é a gente entender o que essa sinalização do ouvido dá. E aí esse entendimento vai vir com a experiência. Essa experiência que você vai tirar quando você desenvolver essa parte. E aí você vai ter que sair da zona de conforto, tocar. Uma coisa muito interessante é você tocar, gravar, pega o celular, né? Você bota assim, se grava tocando e aí você assiste o que você se gravou. E aí você pode comparar com o disco, com a versão gravada do seu artista
ou você pode também assistir várias vezes para internalizando aquele som, e aí quando você vê em outra música, você vai ter essa percepção, vai bater daquele estalo assim, ó, eu tô escutando aquele acorde, tô entendendo o que é esse acorde aí, eu sei qual é, porque você desenvolve essa percepção. Quando a gente está tocando, a gente está com a cabeça preocupada com outras coisas, né? Preocupado com o dedilhado, abrir o fole, fechar, e às vezes a gente não escuta tão perfeitamente a sonoridade das músicas que a gente está tocando quanto se a gente estivesse assistindo uma gravação. Então, essa dica é muito legal. Se grave, assista o que você se gravou, isso vai melhorar até a sua memória das músicas, vai ficar mais fácil de você lembrar. E aqui, finalizando, a última coisa que eu lembrei aqui que atrasou muito meu desenvolvimento na sanfona, a quarta coisa que atrasou meu desenvolvimento na sanfona foi eu dar ouvidos a críticas de pessoas que não tinham um conhecimento musical, né? Às vezes pessoas até da nossa família, quando a gente está aprendendo um instrumento, as pessoas olham aquele som que a gente está fazendo e não entende o processo que a gente está passando e fala, isso aí tá feio, você nunca vai aprender desse jeito, né? Você não para de tocar isso aí, vai fazer outra coisa. E o grande erro é a gente cair. E eu caí nessa conversa. Nem tanto na parte de tocar, porque eu desenvolvi um pouco mais rápido, mas na parte de cantar. Então, quando eu começava a cantar, a gente tinha lá na banda Na Emenda, que foi uma banda que a gente montou com nossos irmãos, tinha um rapaz, um cantor, Danny Reis, que tá fazendo música até hoje, um cara muito gente boa, ele canta muito bem. E eu, naquela época, era um pouco meio desafinado, não sabia, não tinha uma noção muito de tonalidade, e aí sempre tinha aquela comparação. E aí o povo com a melhor das boas intenções, falava para moço, é melhor você ficar só tocando sanfona, porque é melhor você não canta não, porque tá feio, você vai passar vergonha. E esse tipo de coisa afeta um pouco a confiança da gente. E afetou minha confiança naquela época. E tanto é que eu fiquei bastante tempo com essa habilidade retraída. Então eu não estudava, não me propunha a fazer. Eu até era teimoso, né? Mas depois de o pessoal todo em volta, pessoas que não tinham um conhecimento musical para fazer uma crítica, ó, faça esse exercício, tenta por aí que você vai melhorar. Não era uma crítica construtiva. Então, tome muito cuidado com esse tipo de observação. Você tem que ter uma confiança na sua capacidade. Todo mundo tem essa capacidade. Se você quer aprender a tocar sanfona, você tem que ter isso não só para sanfona, né? Para qualquer outro instrumento, para qualquer outra coisa na vida, você tem que ter fé na sua capacidade de desenvolver aquilo, na sua capacidade de realizar esse projeto. E eu digo para você, todo mundo tem capacidade de tocar sanfona. Todo mundo que tem as duas mãos, tem um movimento, né? Tem a cabeça boa. Se você está assistindo esse vídeo aqui, muito provavelmente você tem essa capacidade plena de tocar sanfona. E aí o que as pessoas perdem essa fé quando começa a aparecer uma dificuldade. E aí a pessoa trava e a pessoa não consegue executar uma música ou um determinado exercício, mas não por uma falta de capacidade, mas apenas porque ela não encontrou o caminho certo. Não encontrou, às vezes, o movimento certo de um dedilhado, não encontrou uma explicação de como as coisas se ligam, né? Como funciona a sequência de acordes, né? Então, é um detalhe pequeno que a pessoa trava e perde essa fé, essa confiança que vai fazer ela prosseguir, né? Mesmo sendo difícil, mesmo parecendo que não tem resultado, às vezes tem isso também. A pessoa está tendo resultado, está desenvolvendo, mas de acordo com o meio que ela está, da forma que ela se enxerga, não consegue perceber esse avanço e acaba desmotivando e acaba desistindo. Então, isso eu acho que é muito perigoso. Isso pode gerar mesmo uma desistência nas pessoas de tocar sanfona, de seguir nesse meio. Então, como é que você vai
se blindar? Como é que você começa a se livrar disso? Isso é um pouco de você se inserir no meio, ter contato com pessoas que já fizeram isso. Porque se uma pessoa, nenhum sanfoneiro que já chegou, que aprendeu a tocar, vai olhar para alguém que está começando e falar, você nunca vai aprender. Então, sanfoneiro nenhum vai fazer isso porque ele sabe que foi difícil para ele. E ele sabe. Então, se você ouvir um conselho de uma pessoa, se pergunte, essa pessoa, ela está falando isso por quê? Ela já conseguiu fazer isso? Então, se ela não conseguiu, ela está dizendo que você também não vai conseguir, não é uma visão de você, é muito mais uma visão dela, que ela não conseguiu e vai achar que você também não consegue e vai falar que isso é um trabalho, é uma perda de tempo, você está perdendo tempo tentando fazer isso que ela também não conseguiu. Então, existem várias outras coisas que podem atrasar o desenvolvimento. Eu separei aqui 4 coisas que na minha história atrasaram um pouco o meu desenvolvimento na sanfona e eu quero saber de você, né? Se você tem alguma coisa que está te atrapalhando ou que já te atrapalhou e se você superou, deixa aqui nos comentários, eu quero saber, eu quero que você compartilhe e aí, sabendo as ideias de várias pessoas, talvez eu possa ajudar em algum ponto, talvez outras pessoas aqui no comentário podem te ajudar também com as respostas, ou você, seu comentário pode ajudar também outras pessoas e a gente vai fazendo parte dessa comunidade de pessoas que querem aprender a tocar sanfona aí para levar a música, para levar a felicidade para o mundo. Beleza, cabra véi sanfoneiro? Tamo junto! E é isso aí, a gente se vê na próxima aula de sanfona de alta cartilogência. Quem quiser me mandar uma mensagem, eu tô lá no Instagram, @segredosdofole. Manda um direct, a gente tem lá os stories, as caixinhas de pergunta e a gente pode interagir muito melhor por lá. Beleza? Mas aqui você pode deixar seu comentário, se você gostar, deixa seu like e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, cabra véi sanfoneiro! Tamo junto!